O erro que a maioria dos pais cometem e faz com que eles percam a autoridade. E o pior de tudo é que eles nem percebem. Quando a criança vira o problema. Existe uma frase que eu escuto com muita frequência: o meu filho mudou. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, quem mudou foi o lugar dos pais. Hoje, muitos pais vivem um paradoxo. Sentem que perderam o controle, mas não percebem em que momento entregaram essa autoridade. E o mais perigoso, começaram a tratar a criança como um problema, quando na verdade ela está só reagindo a um sistema mal organizado. Hoje eu quero falar sobre um erro comum na formação de caráter, quando a criança passa a ocupar um lugar que nunca foi e nunca deveria ter sido dela. Se você está chegando agora aqui no canal, muito prazer. Eu sou Ezequiel Rosa e a minha missão aqui nesse canal é ajudar você a enxergar aquilo que está no seu inconsciente e que regula todos os teus resultados. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, pois todos os dias temos conteúdos incríveis sobre neurociência, comportamento e inteligência emocional. A inversão silenciosa dos papéis. Toda família funciona como um sistema, e todo sistema precisa sim de uma hierarquia clara. Quando essa hierarquia se rompe, o sistema não entra em liberdade, ele entra em caos. O que vemos hoje? Pais com medo de frustrar, com medo de traumatizar, com medo de dizer não, e crianças tomando decisões emocionais que não têm estrutura para sustentar. Isso não é empoderamento infantil, é sobrecarga emocional. E o que a neurociência mostra sobre isso? O cérebro da criança não está pronto para lidar com escolhas complexas. As áreas responsáveis pelo julgamento, consequência, autorregulação só amadurecem completamente na vida adulta. E quando os pais transferem decisões cedo demais, o cérebro da criança entra em estado de alerta. Ela não se sente poderosa, ela se sente insegura. E a insegurança gera dois caminhos: o controle ou a explosão. A criança passa a testar os limites, não porque ela quer dominar, mas porque ela precisa saber se alguém está no comando daquele sistema. E o pior, quando ela não encontra esse comando, ela acredita que ela é a comandante desse sistema. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você daria a chave do seu carro para o seu filho ou filha de 10 anos dirigir? Eu quero acreditar que certamente não. Mas por que você deixa que essa criança decida aonde serão as férias da família sem ela saber se existe orçamento para isso? Talvez esse exemplo não se encaixe na sua realidade. Mas agora pensa comigo, que outros limites que você deveria ter colocado no seu filho ou na sua filha que você não teve coragem de colocar? Se esse vídeo de alguma forma impactou você, seja como filho ou você como pai ou mãe, comenta eu aqui nos comentários para que nós possamos saber do lado de cá o que está passando aí do seu lado. E o seu comentário aqui ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é importante e ele pode ser recomendado para alguém que precisa salvar um pai ou um filho. Mas, Ezequiel, quando o filho vira o problema? Aqui acontece algo muito sério. Os pais começam a dizer: ele é difícil, ela é teimosa, ele é agressivo, ela é fria. Eu não tive escolha, eu tive que deixar ela fazer isso porque senão eu ia ter que me incomodar. Mas esse comportamento não surge no vazio. Ele apenas é uma resposta. E quando esse sistema falha, o sintoma vai aparecer na criança. E o erro dos pais é tentar corrigir o sintoma sem reorganizar a estrutura. Castigo sem direção, diálogo sem autoridade, carinho sem limite, nada disso forma caráter. Mas como a Bíblia explica a ordem dos papéis dentro da família? A família nunca colocou a criança como o centro de um sistema. Ela coloca os pais como referência. As escrituras em Efésios dizem: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. Criar nesse contexto é sustentar, é guiar, é assumir a responsabilidade. Quando os pais saem desse lugar, a criança não cresce, ela se perde. Como a metodologia DISC explica uma criança sob pressão. Cada perfil DISC reage de uma forma diferente quando ocupa um lugar que não é seu. O dominante tenta mandar, desafiar e controlar. O influente chama atenção, provoca, dramatiza. O estável se anula, engole as emoções e obedece em silêncio. O conforme vive com medo, culpa excessiva
e rigidez. Nenhum desses comportamentos é problema de caráter, são adaptações. Então a criança se adapta ao vazio de liderança deixado pelos pais. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com aquele amigo ou aquela amiga que precisa saber mais como lidar com seus filhos. O perigo de rotular. Quando os pais rotulam a criança, eles congelam aquele comportamento. E então o cérebro aprende. É assim que eles me veem. Ah, mas ele é hiperativo. Ah, mas ela é teimosa. Ah, e assim por aí vai. E isso repetidamente gera adultos que não sabem lidar com a autoridade, não toleram frustração, culpam o mundo ou se anulam completamente. Tudo isso passa a ser a identidade dessa criança. Tudo porque lá atrás ninguém reorganizou o sistema. Entenda, o que estamos falando aqui não é sobre ser duro, é sobre ser firme. Autoridade não é grito, não é violência, não é rigidez. Autoridade é constância, é sustentar o não necessário hoje, amanhã e depois. É sustentar o desconforto do filho sem fugir do próprio papel. Pais maduros não precisam ser amados o tempo todo. Eles precisam ser respeitados primeiro. E o grande erro está na inversão dessa ordem. Primeiro vem o respeito, depois vem o amor. Se você percebe que seu filho tem assumido um lugar pesado e que não é dele, isso pode ser reorganizado. Na descrição desse vídeo aqui tem um link direto para o nosso WhatsApp. Ali você pode conversar conosco e agendar uma sessão. Entender o perfil do seu filho, entender o seu perfil e reorganizar essa dinâmica familiar. Ainda não é tarde, mas não precisa deixar ser tarde demais. A criança não nasce problema, ela se torna o sintoma de um sistema desorganizado.